Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Paulo está agora em Jerusalém e está para ser julgado. Os romanos, que não entendem o motivo da acusação, resolvem conduzi-lo à presença dos chefes dos sacerdotes e do conselho dos anciãos. Mas Paulo prevê que a metade deles é constituída de fariseus e a outra metade de saduceus. Os saduceus são materialistas, não acreditam na ressurreição, nem nos anjos, nem no Espírito, mas os fariseus acreditam. Então São Paulo, aproveitando-se da divisão que há na Assembleia, diz: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. De fato, São Paulo prega a ressurreição nossa, que tem por fundamento a ressurreição de Cristo. E ele encontrou Cristo no caminho de Damasco. Mal ele falou isso, houve uma grande gritaria e uma confusão, um conflito entre os saduceus e os fariseus. Alguns doutores do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos mal algum neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele, entenda-se, no caminho de Damasco? E como o comandante romano temia que por causa do alvoroço Paulo fosse despedaçado, ordenou que os soldados o trouxessem de novo para o quartel. E naquela noite o Senhor se aproximou de Paulo e disse: tende confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. O final de Paulo será em Roma, a capital do Império Romano. Lá ele vai dar testemunho de Jesus, mas vai dar pela prisão, pelo sofrimento e pelo martírio. O que nós entendemos desta lição? A divisão faz a fraqueza. Paulo habilmente aproveita-se da divisão dos adversários para vencer sobre eles. Ao contrário, a união faz a força. E nosso Senhor pede ao Pai, não apenas por si mesmo, e não apenas pelos discípulos, pelos 12, mas por nós, para que nós sejamos um. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, pelos discípulos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, ou seja, por nós. Jesus pensou em nós na sua oração sacerdotal, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Pai e Filho, está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo aparece aqui sob o nome de glória. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Quem interpreta a palavra glória como Espírito Santo é São Gregório de Nissa, porque o Espírito Santo é espírito de unidade. Ele é a união entre o Pai e o Filho. E assim como o Espírito Santo une as duas pessoas divinas, Pai e Filho, esse mesmo Espírito deve unir a nós. Nós devemos ser um no Espírito Santo. Por fim, o Espírito Santo aparece uma nova vez de maneira velada também. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, o nome de Pai, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Existe, portanto, o Pai, existe o Filho que vai estar neles, e existe o amor com que o Pai amou o Filho. Esse amor deve estar neles. Provavelmente, o amor com que o Pai amou o Filho é o Espírito Santo. Portanto, o desejo de Jesus é que todos nós, repletos do Espírito Santo, sejamos um, para que assim o mundo creia. Porque não há nada que deponha mais contra a Igreja, contra o Evangelho, que a desunião. Quando nós vemos cristãos desunidos, o mundo olha e diz: que igreja é esta? Onde todos não são um, mas são muitos que brigam entre si. É pela unidade que nós damos testemunho de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Que este testemunho nunca falte em nós,
Que Maria Santíssima, repleta do Espírito Santo, o Espírito da unidade, que São José, seu castíssimo esposo, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.